Desse papel não essencial que Reynolds atribuíra a ele como inspetor de patrulha da sede, Leyland sabia que Reynolds tinha planos para ele. Mesmo que não tivesse nada a ver com a suspeita de ele ser um magi sombrio, o fato de ter aumentado sua força tão rapidamente fez com que Reynolds fosse cauteloso com ele. Nessa situação, não importava o quanto ele tentasse manter-se discreto, era inútil. Como era assim? Por que ele não deveria usar aquele poder que possuía e obter alguns benefícios? Afinal de contas, antes que Reynolds despojasse oficialmente de seu papel, seu disfarce de inspetor de patrulhamento na sede ainda era capaz de intimidar um grande número de pessoas. Por exemplo, como este homem à sua frente, no centro de troca de pontos de mérito. Você está tentando manchar minha reputação. Ao ouvir isso, o rosto da aparição chamado Pierre escureceu, olhos aparentemente produzindo raios vermelhos. Não, não manchando isso. Estas são apenas as verificações processuais habituais. Leyland sorriu gentilmente. No instante em que as palavras saíram de sua boca, um anel de partículas de energia explodiu entre ele e Pierre. Asterisco rumble. Asterisco. Embora os dois tivessem tentado ao máximo suprimir as ondas de energia em excesso de sua batalha, eles ainda atraíam a atenção de vários espectadores magos. Pierre deu vários passos para trás antes de voltar a se equilibrar, revelando uma expressão chocada no rosto, um pico de classificação magus. Parece que Metal Lunatic Mag realmente morreu pelas suas mãos. Esta informação tinha sido provada antes dele, e ele poderia fazer pouco, mas estar em choque. Apenas daquela luta curta, Leyland revelou uma força que poderia rivalizar com um pico de classificação magus. Com base nas informações que reunirá, Pierre tinha quase certeza de que o Metal Lunatic Marb, da família Lilitel, certamente morrera nas mãos de Leyland. Bondade! Mesmo o próprio Pierre era apenas um posto de pico magus. Um posto de pico magus, Mab, tinha morrido nas mãos de Leyland. Numa situação em que um magus de nível 2 não se moveu, um posto de pico magus já era o mais forte na costa sul. Era raro que eles fossem derrubados. Além disso, foi apenas porque tinha sido pouco tempo desde que Marb morreu, então a notícia ainda não havia chegado longe. Caso contrário, isso causaria uma enorme comoção na costa sul. Pierre, que estava ciente desta notícia, estava ainda mais com medo de Leyland. O que você quer? Pierre não parecia bem. Nada demais. Só estou pensando. A voz de Leyland foi tão suave que ele simplesmente fechou a boca e transmitiu uma mensagem. Ao ouvir sua transmissão, o rosto de Pierre mudou, primeiro corando como se tivesse sido humilhado ao extremo, e depois se transformando em um olhar de ponderação. Momentos depois, Pierre levantou a cabeça e olhou para os magos ali perto. Devido às estranhas ações de Leyland e eles atraíram a atenção de muitos magos e acólitos vizinhos. Isso fez com que ele chegasse à sua decisão final. Isso não é totalmente impossível. Venha comigo! A aparição chamada Pierre desapareceu, deixando para trás partículas de energia vermelha se transformando em vários sinais que mostravam o caminho. Ao ver isso, Leyland sorriu. Ele estava ciente de que mesmo entre os magos da luz, não havia tantas pessoas que eram incorruptíveis. No centro de troca de pontos de mérito, era um local de comércio onde se podia obter o maior lucro possível. Definitivamente não era um lugar sem suborno, mas se Leyland realmente quisesse algo deste lugar, seria seu último dia com seu papel atual como inspetor de patrulhamento. No entanto, ele não forçou a outra parte a fazer nada. Ele tinha apenas apontado alguns de seus requisitos e resultou na outra pessoa fazendo uma concessão. Indiferente aos estranhos olhares dos magos do Four Seasons Garden, Leyland seguiu os sinais que chegaram a uma casa atrás do centro de trocas. Na frente da porta, um magus que parecia com a aparição já estava à espera. Aquele que apareceu, desta vez, foi um corpo real, ao invés de uma aparição. Você está aqui! O rosto de Pierre estava escuro. É claro que, independentemente de quem fosse, ninguém estaria de bom humor se alguém surgisse e tentasse se aproveitar deles. HN. Leyland acenou com a cabeça brevemente e não falou mais. Pierre deu a Leyland um olhar significativo, como se tentasse inscrever sua aparência na memória. Venha comigo.
Em seguida, sem esperar por Leilin, ele simplesmente street-all Kedoff. Leilin esfregou o nariz, e com um sorriso, ele seguiu. No caminho, vários selos e camadas defensivas foram vistos em todos os lugares, mas com Pierre, que estava familiarizado com esta área, era obviamente uma navegação suave. Asterisco caixa. Asterisco Pierre pegou uma chave de cobre preta e abriu uma porta grande, cheia de runas na superfície. Asterisco rumble. Asterisco em um instante, os brilhos de vários tesouros e bolas de cristal, assim como os cheiros de muitos ingredientes preciosos encheram os olhos de Leilin. Na frente dele havia um impressionante e enorme armazém. Vários recursos preciosos foram colocados na frente dele, tanto que parecia que eles eram infinitos. Com minha autoridade, só posso abrir esse depósito secundário para você. Além disso, posso dar-lhe um desconto de 40%. Essa é a linha de fundo. Pierre foi resoluto. De sua expressão ferida, era óbvio que esses eram seus limites. Por isso, Leilin não continuou. Tudo bem, tudo bem. Eu não serei muito difícil para você. Leilin falou sem sinceridade e entrou no armazém. A maneira como Leilin tratava esse lugar como se fosse sua própria casa, tinha Pierre rangendo os dentes, aborrecido, mas ele não se atreveu a dizer mais nada. Para ser honesto, havia algo aqui que resultaria em ele ser apreendido se fosse descoberto. Ele seria despojado de sua posição e até mesmo enfrentaria a punição. Comparado a isso, deixar Leilin se aproveitar da situação não era muito. Leilin passou por pilhas de poções e ingredientes que valiam milhares de pontos de mérito, parecendo bastante calmos. Para ele, havia muito poucos itens que ele cobiçava. Além disso, o que ele precisava urgentemente eram métodos para aumentar seu poder de batalha. Por isso, algumas técnicas ofensivas eram mais valiosas para ele. Os passos de Leilin não pararam até que ele chegou ao lado de uma moldura de madeira com uma bola de cristal intelectual sobre ela. Pesquisas, experiências, técnicas secretas ao lado da moldura, havia todo tipo de inscrições detalhadas que registravam todo tipo de informação de tipo intelectual e o que elas incluíam, facilitando a pesquisa de Leilin. Ele veio na frente da coluna que tinha técnicas secretas. Olho de águia de alta energia. Transformação do nariz de cão. Transplante de fígado. Feitiço de camadas de energia negativa do fogo elementar. Todos os tipos de técnicas secretas, com algumas que nem Leilin tinha ouvido falar, foram exibidas diante dele. Ele estava quase ficando tonto com a enorme quantidade que havia. Com licença. Você pode desativar a formação de defesa? Eu quero dar uma olhada no conteúdo. Embora Leilin parecesse apologético, suas ações não eram nada além disso. Você. Pierre ficou sem palavras, mas ainda se aproximou, tirou um sinal de suas vestes e mostrou-o na moldura. Asterisco vem. Asterisco uma luz mágica branco-leitosa foi emitida a partir do token, e logo depois, a formação de defesa de feitiço ao redor do quadro foi desativada. Com minha autoridade, você poderá no máximo ver o primeiro terço do conteúdo. Mais do que isso e a formação da magia começará a funcionar novamente, e eu não tenho como fazer nada sobre isso. Pierre estendeu as mãos enquanto explicava. Isso é suficiente. Leilin assentiu, pegando a informação que registrava o caminho para ter olhos de águia e acelerou através dela. Na superfície, ele estava deslizando sobre a bola de cristal e tentando encontrar a informação que queria, mas na verdade, o AI-chip trabalhava duro em seu cérebro, registrando todas as informações que ele lia. Lá ele só tinha acesso a um terço da informação. Isso já era suficiente para o AI Lasca. Com base nisso, poderia deduzir o restante das informações. Foi só uma questão de tempo. Meia hora depois, Leilin já examinara todas as informações da bola de cristal intelectual. O AI-chip também se beneficiou muito, tendo registrado muitas informações preciosas. Dê-me essa técnica projetiva, a transmutação de ursos e a teoria da modulação da linhagem. Naturalmente, o AI-chip não foi capaz de inferir todas as informações em sua totalidade. Por trás das cláusulas que o AI-chip surgiu, havia uma lista de ingredientes que não podiam ser deduzidos. Leilin olhou em volta e, com base em suas necessidades, pediu mais alguns itens.
Sem contar os itens diversos, o total chega a 1000 pontos de mérito. Com o desconto, são 600 pontos de mérito. Com isso, ele conseguiu salvar 400 pontos de mérito. Mesmo que o líder da equipe César viesse, Leylin estimou que ele teria, no máximo, um desconto de 20%. No entanto, ele foi capaz de obter um desconto de 40% em qualquer um dos itens desta Casa do Tesouro. E isso, me dá um de tudo isso. Leylin gastou muito rapidamente os 1500 pontos de mérito que acabará de obter. Horas depois, Leylin deixou a área sob o olhar de Pierre como se tivesse encontrado uma calamidade. Que grande colheita! Leylin esfregou o saco que estava cheio até a borda e suspirou em contentamento. Se ao menos eu pudesse vir aqui uma vez por dia! Leylin estava ciente de que isso era apenas um pensamento delirante. Se ele fizesse isso mais uma vez, seria contra-atacar e resultar em um enorme contra-ataque daqueles que tinham interesse nos itens. Ele era tão arrogante, e isso só porque ele não tinha intenção de ficar no Four Seasons Garden. Se não, em uma organização leve de magia, isso causaria raiva pública. Havia muitas maneiras de matá-lo. Depois de aproveitar todos os benefícios do centro de intercâmbio de pontos de mérito, ainda há outro lugar. Olhando para o vasto avião secreto das eternas planícies fluviais e para o constante fluxo de magos constantemente entrando, seus lábios se contorceram e ele começou a dar um sorriso brilhante. Dias depois, contos de Leylin foram espalhados por toda a parte. Metal Terminator. Gried Dragon. Estes eram seus mais novos apelidos. Metal Terminator referiu-se à sua conquista de batalha de matar o Metal Lunatic, Marb. Foi nessa batalha que Leylin matou abertamente um pico de magus, estabelecendo assim a base de sua reputação como potência. Quanto ao dragão ganancioso, isso se referia à série de atividades de roubar que ele fizera sem restrições. Quer fosse no centro de intercâmbio de pontos de mérito, na equipe de defesa, na guarnição e até mesmo em algumas divisões e zonas de magos, todos eles tinham sido saqueados e extorquidos de forma descarada. Para ser honesto, a cobiça dos magos realmente excedeu suas expectativas. Em todas as áreas que ele havia checado, nenhuma era uma pessoa honrada. Não importa quão bem as contas tenham sido feitas, com as terríveis habilidades do AI Chip, nada escapou do seu olho.